Você já sentiu que um término não só te deixou triste, mas como se tivessem arrancado todo o seu futuro da sua vida? Como se não fosse só um relacionamento que acabou, mas sim que a sua oportunidade foi embora? Como se a dor não fosse só pela pessoa, mas pelo que essa pessoa significava para você? Como você supera isso se achava que era o amor da sua vida? Como seguir em frente sem sua cara metade ou alma gêmea? Como parar de pensar nele ou nela se era o seu destino? Aqui vem uma pergunta que pode mudar tudo. E se não for que você não consegue superar o relacionamento, mas sim que está tentando se curar com crenças falsas sobre o amor? Porque muitos de nós aprendemos o amor como se fosse uma religião, de forma inquestionável, predestinada, sagrada e absoluta. E quando algo se torna inquestionável, acaba virando uma jaula, uma prisão. Hoje quero te ajudar a enxergar algo que no começo pode soar um pouco provocador, mas no final é muito libertador. Uma das principais formas como fomos programados desde crianças fez com que tivéssemos uma percepção muito distorcida e equivocada do amor. Essa programação pode fazer com que superar alguém seja muito difícil, especialmente se é a primeira vez que você está passando por isso. Meu nome é Johnny Abraham, sou autor best-seller, palestrante internacional e educador emocional. E eu vi algo se repetir várias e várias vezes em centenas de pessoas e casais que estudaram comigo, e é que muitas pessoas não estão presas ao seu ex, estão presas ao que o seu ex significava em sua mente. É possível que você não concorde comigo e isso é normal. Porque quando uma crença está muito enraizada, ela não parece uma crença, parece uma verdade absoluta. Isso é o mais perigoso, que você não percebe que aprendeu, mas assume como se fosse uma verdade universal. Nunca te disseram, olha, isso é uma narrativa comercial para te vender filmes da Disney, músicas românticas ou joias. Não te deram isso como se fosse a realidade do amor? Então você cresce pensando que o amor é o único, ou a pessoa destinada, ou a sua alma gêmea. Ou se vai embora e acabou tudo, ou se dói é porque era real, porque no amor se sofre. E quando um relacionamento termina, você não está chorando só por alguém, você está chorando por um mito. Quero te contar um exemplo sobre o anel de diamantes. Durante décadas, as pessoas acreditaram que se um homem ama de verdade, ele deve dar um anel de diamantes. E isso hoje, nesses tempos, parece tão natural que ninguém pergunta por quê. Quem pergunta? Sempre foi assim, é uma tradição de toda a vida, desde os homens das cavernas. Não, foi uma campanha publicitária muito bem feita para vender diamantes quando o mercado estava saturado. E isso se tornou uma crença cultural massiva, se instalou, se normalizou, e hoje a maioria já esqueceu que foi marketing. Acreditam que é parte natural da cultura e do amor, por isso as pessoas vivem isso como se fosse verdade. As pessoas podem ser programadas com ideias inventadas até que pareçam naturais, e então, com o amor moderno, acontece exatamente a mesma coisa. Não estou dizendo que o romantismo seja ruim. Estou dizendo que quando você transforma ficção ou marketing feito para te fazer consumir no seu guia de vida, claramente algo não vai dar certo e você vai acabar se machucando. Os filmes, se você reparar, os filmes românticos, os filmes da Disney em geral, terminam no casamento. Ou quando você está em um casal, ou quando eles se beijam. Mas será que a vida realmente começa depois que eles se casam, ou quando é preciso sustentar o relacionamento? Os filmes romantizam a intensidade, mas a vida real a dois precisa de estabilidade. Os filmes dizem que se for amor, você vai sentir de forma inevitável, vai te arrebatar e vai acontecer, queira você ou não. Mas não é assim, o amor real se constrói com decisões. Agora quero te falar de uma das minhas alunas que acho que vai ilustrar bastante tudo isso que estamos vendo. Ela se chama Daniela. Daniela cresceu com uma mãe que idealizava o sofrimento por amor. Sua mãe nunca deixou o pai, mesmo que o relacionamento a apagasse. E então, a frase que Daniela ouviu durante toda a sua infância foi: o amor verdadeiro dói, o amor verdadeiro dói. Se dói, é porque é real. E ela não ouviu isso em palavras, ela ouviu pelo exemplo, Daniela. Foi aí que ela aprendeu algo.
que a dor é prova de amor e que deixar ir significa que você nunca amou de verdade. Por outro lado, Andrés cresceu sendo o filho em quem a mãe depositou todas as suas esperanças. O pai de Andrés foi embora quando ele tinha 7 ou 8 anos e sua mãe, sem querer, colocou um peso invisível sobre Andrés. Não dizendo isso de forma literal, mas com toda a dinâmica. Agora você é o homem da casa e não pode me decepcionar, você é diferente do seu pai e você vai ficar comigo. Então Andrés aprendeu algo, também sem palavras, mas pelo exemplo e pela dinâmica. Que seu valor dependia de não abandonar ninguém e que ir embora significava trair, mas não ir embora abandonando, e sim ser livre e fazer sua própria vida significava trair. Então, quando se conheceram, Daniela, minha aluna, sentiu que finalmente tinha encontrado o único. Andrés, por sua vez, sentiu que finalmente alguém precisava dele, assim como a mamãe, alguém realmente precisava dele, mas o que realmente acontecia era isso. Ela precisava de alguém que confirmasse sua crença de que o amor é sofrimento, e ele precisava de alguém que o fizesse se sentir indispensável para não repetir a história do pai dele. Isso não era destino, era uma ferida buscando outra ferida, era compatibilidade por trauma. Então o relacionamento foi intenso, eles brigavam, faziam as pazes, juravam amor eterno, se destruíam, voltavam e toda vez que terminavam, Daniela dizia: "Bom, se dói tanto assim é porque é o amor da minha vida." Então, de certa forma, ela também provocava tudo isso, cocriava com ele, com Andrés, tudo isso porque acreditava que isso era amor. E Andrés, por sua vez, dizia: "Se eu for embora, apesar de tudo isso me machucar e eu não querer estar aqui, e o relacionamento não está avançando, vou ser igual ao meu pai." Se você perceber, os dois estavam presos, mas não um no outro, não no relacionamento, e sim em seus próprios fantasmas. Ela não amava Andrés, amava a intensidade que confirmava todo o caos que ela cocriava com Andrés, porque ela dizia: "Isso sim é amor." E ele não amava Daniela, mas sim a sensação de: "Olha só, apesar de todo o caos que ela adora, porque acha que isso é amor. Eu não a abandono porque não quero ser como meu pai." Claro que tudo isso não é consciente. Vocês percebem isso então quando Daniela, passando por tudo isso comigo como minha aluna, finalmente entendeu que a dor não era prova de amor, mas sim prova de um padrão. Ela conseguiu deixar ir, mas não porque deixou de sentir, e sim porque deixou de acreditar que sofrer significa amar. Eu te pergunto, você que está me ouvindo, que mitos sobre o amor te mantém preso? Que crença ou informação você herdou e internalizou como sua, que faz você se apegar ao que te machuca? Pergunte isso a si mesmo e responda: essa crença é especialmente cruel porque te obriga a pensar que o amor é escassez. Que em todo o planeta existe uma pessoa perfeita para você e que se você a perder, está condenada ou condenado. Com essa crença, seu cérebro vê o término como um desastre existencial e por isso você não consegue deixar ir, porque deixar ir nessa narrativa seria abrir mão da sua única chance de felicidade. Mas aqui vai uma verdade que te devolve o fôlego e o poder. Existem muitas pessoas compatíveis com você no mundo, não só uma. E a compatibilidade não é destino, é uma combinação de valores, maturidade, caminho de vida, vocação, escolha, circunstâncias. Sua pessoa não é uma só, sua pessoa é alguém com quem você possa construir. E essa pode ser uma pessoa em diferentes partes do mundo, em diferentes lugares, desde que queira o mesmo que você. E quando sua mente entende isso, a dor muda. Mas não porque o amor que você viveu tenha sido mentira, e sim porque deixa de ser insubstituível. Você já sabe que não precisa viver só no caos e aguentar isso para dizer que isso é amor, mas sim que existe algo melhor que começa em você. Sem dúvida, e algo que quase ninguém se atreve a dizer, é que às vezes o que mais te prende não é a pessoa com quem você está. É a ideia do que poderia ter sido, a ideia de se tivéssemos feito, a ideia de que éramos perfeitos, a ideia de que tínhamos uma casa linda, já tínhamos formado uma família. Essa ideia te mantém em um limbo e seu cérebro só deixa de sustentar a fantasia quando encontra evidências de que existe outro tipo de amor possível para você. Não é que seu ex seja inesquecível, é que você ainda não desmontou o mito da escassez. Está dando para entender até aqui?
O amor não garante compatibilidade, nem maturidade, nem o timing. Você pode amar uma pessoa, sentir algo lindo por ela e ainda assim não conseguir construir algo juntos. Isso não invalida o que você sentiu, só significa que sentir algo bonito por alguém não é suficiente. É preciso ter habilidades, é preciso se preparar, colocar amor. Na verdade, é preciso, mesmo nos momentos difíceis, fazer o melhor possível. Porque é aí que mais se precisa de amor, mas não amor de sentimento, amor de atitude. Agora, outra crença muito falsa que quero abordar hoje, além da que já abordamos, é a famosa frase: se dói tanto, significa que era meu destino. Ou seja, se dói tanto, não estar com essa pessoa significa que eu a amava e que ela era para mim, não é? A dor também vem do apego, da idealização, da dependência emocional, da identidade que você depositou ali e que agora sente que perdeu. A dor nem sempre é prova de algo certo, às vezes é prova de que simplesmente há algo não resolvido. Outra crença muito falsa é que você nunca vai encontrar alguém igual. Essa crença de que você nunca vai encontrar alguém igual ao seu ex, porque você está idealizando o seu ex, é totalmente falsa. Você não precisa de alguém igual, na verdade, você precisa de alguém melhor e mais compatível com você para construir esse amor que você sonha. E não me refiro a uma pessoa melhor, com melhores valores, mas sim mais alinhada, mais coerente, mais recíproca e mais presente. Ou seja, mais pronta para embarcar nesse projeto de vida chamado amor e nessa jornada de autoconhecimento acompanhado, chamada amor. Quando sua mente solta essas crenças, acontece algo precioso, que é que você recupera o poder, que você pare de implorar pelo que acabou, de perseguir fantasias e de olhar o passado como um templo. Você sai dali e começa a olhar para o passado apenas como um aprendizado, você já não vive mais lá. E isso não apaga a tristeza, mas tira o veneno dela, e esse é o ponto, que a tristeza é humana e é uma emoção que vem te dizer algo. Mas o veneno é a história que você conta para si mesmo com essa tristeza. Está claro até aqui? Cada vez que um mito ou uma crença como essa, que é tão falsa de aparecer na sua cabeça, responda ao mito com a verdade. Por exemplo, essa pessoa era a única pessoa para mim. Essa é a crença falsa. Então, confronte isso e responda para si mesmo algo diferente. Como? Sim, foi uma pessoa importante, mas não é a minha única possibilidade. Ou, por exemplo, a famosa frase: sem ele ou sem ela, eu não posso ser feliz. Mude a perspectiva. Conte outra história para si mesmo. Interprete de forma diferente e diga algo como: minha felicidade não vai ser cancelada por uma perda. Ela vai ser reconstruída a partir daí. Outro exemplo, o famoso: se eu deixar ir, estarei traindo o que vivemos porque foi lindo. Contraste. Mude sua história, mude sua narrativa, porque deixar ir não apaga. Deixar ir significa que você sabe que, a partir de agora, você se coloca como prioridade e honra a sua própria vida em vez de uma relação que já não existe. Isso é reprogramação emocional, é se reabastecer emocionalmente, é contar para si mesmo histórias melhores, é aprender a pensar melhor, para se sentir melhor, para agir melhor e ter melhores resultados. E claro, no começo parece um pouco estranho, porque você está mudando histórias que te contaram desde criança, mas com repetição. Na forma como você pensa, sente, age e vê esses resultados, sua mente se adapta e aprende, acontece a neuroplasticidade, você se reconecta e, então, aquilo que era impossível agora se torna totalmente possível. Você não está atrasado ou atrasado por não superar rápido um relacionamento. Você está tentando se curar a partir de uma narrativa que fizeram você acreditar, e quando você muda essa narrativa, não se torna menos romântica ou romântico. Você se torna mais livre, mais capaz de amar sem se perder, mais capaz de escolher, não de depender. Por favor, lembre-se da Daniela, minha aluna. Ela não estava presa ao Andrés, ela estava presa ao mito de que sofrer era amar. No dia em que ela desmontou devido ao processo que fizemos, essa crença, ela não deixou de sentir, deixou de confundir dor com destino. O romantismo saudável não diz: sem você eu não sou nada. Diz: com você eu sou feliz, mas comigo também sou feliz, porque primeiro eu existo para mim. Não diz: você é meu destino. Diz: eu te escolho todos os dias. Enquanto isso for um lugar saudável, enquanto estivermos construindo e houver progresso.
Não diz, se você me deixar, você me destrói. Diz, se você for embora, vai doer, sim, mas eu vou sobreviver e vou me reconstruir. Não é que você não possa deixar ir, é que te ensinaram a acreditar que deixar ir era perder tudo. E hoje você está aprendendo que deixar ir também pode ser liberdade. Se você quiser se aprofundar nisso para superar términos, curar dependência emocional, desconstruir crenças e mitos românticos e curar o apego, eu posso te acompanhar. Eu tenho uma aula gratuita com 3 chaves para parar de sofrer por amor e começar a se amar. Eu também tenho sessões individuais, sessões em grupo, livros, workshops e cursos, onde você pode ver tudo isso. No link que eu deixo na descrição deste episódio e também no meu perfil do Instagram. Conte nos comentários, quais mitos sobre o amor foram mais difíceis de abandonar? Escrever sobre isso pode ser o primeiro passo para deixar de acreditar neles. E não se esqueça, por favor, de me ajudar com um like. Assim mais pessoas vão ver este vídeo. Inscreva-se no canal para que você possa ver os próximos que eu publicar. E lembre-se, não é que você não consiga deixar ir, é que te ensinaram a acreditar que deixar ir era perder, mas não, é ganhar uma nova fase e uma nova oportunidade. Nos vemos no próximo episódio.